Olá, vamos dar continuidade aqui em OMDH, estudando o tecido epitelial, certo? Então, qual é a característica do tecido epitelial? Células justapostas, muito coesas. A gente vê aqui os núcleos das células corados em hematoxilina e o citoplasma, né? Levemente aqui a gente consegue enxergar o citoplasma das células. A gente vê que elas são empilhadas umas ao lado das outras, bem diferente do tecido conjuntivo, ó, que parece bem mais disperso. As células não são necessariamente coesas e tem muita matriz extracelular, tá? Então, qual é a definição? Epitélio são camadas de células altamente coesas que cobrem ou revestem as superfícies corporais. E a esse tipo de epitélio nós damos o nome de epitélio de revestimento. E existem epitélios também que formam glândulas. Então, a gente tem o tipo de epitélio denominado glandular. Tem origens embrionárias diferentes, mas tem várias características que são muito semelhantes e fazem com que os cientistas, na realidade, agrupem esses tipos celulares numa única classificação. Quais são as funções do epitélio? Transporte, contração, transporte no sentido de que temos epitélios que são responsáveis pelo transporte de substâncias, né? Exemplo, o epitélio do sistema digestivo, do intestino delgado. Contração, né? Nós temos células mioepiteliais que fazem contração, elas têm capacidade de contrair, porque tem proteínas responsáveis por essa contração que ela consegue fazer. Temos células na pele, por exemplo, que tem função sensorial. Temos células especializadas em secreção, né? Por exemplo, a célula caliciforme e as glândulas de forma geral, né? Existe também a função aqui de proteção. Se a gente pensar no epitélio da pele ou das mucosas, da boca, do olho, todos eles têm uma função de barreira, de proteção. E, obviamente, né, tudo isso faz parte do controle da homeostase, do controle do equilíbrio do corpo humano, que torna, né, essa função epitelial extremamente relevante. Lembrando, né, que a pele é o maior órgão do corpo, então esse controle homeostático é muito importante para a gente não perder água para o meio, tá? Como um exemplo. Características gerais dos tecidos epiteliais. São células geralmente poliédricas e justapostas, possuem forte adesividade entre as células, né? A forma do núcleo acompanha o formato celular, pouca matriz extracelular, né? Tem pouca substância fundamental amorfa. Eu vou falar disso aqui mais para frente quando estivermos falando de tecido conjuntivo. Possuem glicocálix, que é uma matriz de glicoproteínas que revestem as células. É avascular, né? Ou seja, epitélio não tem vaso sanguíneo e apresenta fibras nervosas sensoriais que acabam em terminações nervosas livres, tá? E aqui eu chamo a atenção para uma questão que não está no slide. As glândulas, elas possuem inervação do sistema nervoso autônomo. E essa inervação do sistema nervoso autônomo é importante para controlar a função da glândula. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos domínios da célula epitelial. O que são domínios? Domínios são regiões específicas desse tipo celular, tá? Então, aqui temos um exemplo de uma célula do intestino. Né? Essa célula intestinal, ela tem uma série de protuberâncias na sua região apical, na sua porção que é voltada para o lúmen do intestino. Né? Essas especializações, as microvelocidades são importantes para haver absorção intestinal. Temos aqui a região basolateral, também chamado de domínio basolateral. Nessa região temos algumas especializações, algumas junções importantes, né, proteínas que fazem a ligação dessas células umas com as outras, dando essa forte adesividade. Elas são muito grudadas, elas são muito coesas. Por exemplo, né, se a gente pega a pele, se você puxa a pele, naturalmente ela não sai na sua mão, né? Ela fica bastante aderida nos demais tecidos do seu corpo, dando essa camada de proteção, né? E aqui a gente vê claramente, né, que essas células elas precisam ser muito coesas, tá? Então, fechando aqui a ideia,
No domínio basalateral nós temos especializações, junções, que vou falar daqui a pouco, e na região apical nós temos outros tipos de especializações, como cílios, microvilos e estereocílios. Falando das junções intercelulares, tá? Aqui tem um esqueminha muito legal de uma célula que mostra bem essa questão aqui das junções intercelulares. Nós temos aqui uma célula aqui também e outra célula aqui, só que sem o citoplasma, que ela está sem o conteúdo interno, mostrando só a membrana da célula. Nós temos aqui a zônula de oclusão, né, que são proteínas dos dois lados da membrana que vedam essa região. Nós temos a zônula de adesão, que também circunda a célula inteira, né, forma como se fosse um cinto em volta da célula, grudando ela nas células ao lado. Tudo isso aqui é feito de proteína. Nós temos desmossomos, com esses discos aqui, ó, em verde, tá? Dá para ver claramente que existe citoesqueleto da célula, que são as proteínas que dão a forma da célula, e isso permite também a adesividade entre as duas células. Eu já vou mostrar uma figurinha que mostra melhor os desmossomos. Temos os semidesmossomos aqui embaixo, ó, que é metade de um desmossomo e que liga esse desmossomo numa estrutura basal chamada membrana basal ou lâmina basal, né? Nós temos as duas coisas quando se trata de células epiteliais. Então, toda célula epitelial fica assentada numa membrana basal e quem liga essa célula na membrana basal é o hemidesmossomo. Temos junções comunicantes aqui, esses discos em azul, né? Essas junções comunicantes são literalmente canais, né? É uma região onde existem vários pequenos canais, vários poros, que permitem a comunicação de uma célula com outra. E temos as interdigitações, que são essas proeminências aqui, ó, da membrana, onde uma célula, literalmente, ela consegue... aqui as interdigitações, aqui fica melhor para mostrar. Essas proeminências, essas dobraduras da célula, uma se encaixa na outra. A interdigitação ela não é necessariamente uma junção entre as células, mas permite esse encaixe aqui que dá um pouco mais de adesividade, um pouco mais de sustentação. Então, revisando, né, a primeira aqui é sempre a zônula de oclusão, zônula de adesão, né? A oclusão ela veda para não passar nada entre uma célula e outra. A adesão dá mais adesividade, tá? Aqui a gente vê claramente, ó, pequenos canais, pequenos poros que formam a junção comunicante. E aqui o desmossomo, certo? Aqui a gente vê uma placa de proteína de um lado e de outro e proteínas que vão cruzar aqui os dois lados, dando adesividade entre as células, e o hemidesmossomo dando adesividade na membrana basal ou na lâmina basal, tá? Então, ó, duas células intestinais epiteliais. Aqui a gente vê os microvilos ou microvilosidades, né? São dois nomes para a mesma estrutura. Primeiro aqui, ó, zônula de oclusão, aquela que veda, não passa nada entre as células. Zônula de adesão, tá vendo que ela é uma estrutura um pouco mais densa, ó, mas que também tem proteínas passando de uma célula para outra, justamente para grudar, para dar adesividade de uma célula na outra. E aqui os desmossomos, que é uma placa proteica um pouco mais espessa, que também permite passagem de proteínas entre uma célula e outra, dando adesividade. O desmossomo tem essa característica, ó, uma placa proteica na célula, numa célula, na parte de dentro, outra placa na outra célula e proteínas aqui que vão fazer essa ligação de uma célula com outra. Bem, e aqui temos as junções comunicantes, também chamadas de junções gap do inglês, tá? Aqui a gente tem o citoplasma de uma célula, citoplasma da outra célula, e aqui dá para ver, né, as membranas das duas células se encontrando. Nesse encontro, nesse ponto de conexão das duas membranas, ó, membrana, né, duas células, aqui a gente vê os canais, as junções gap tem uma série de canais de conexinas, né? Conexina é a proteína que faz esse canal, tá? Então, são 6
conexinas de um lado, 6 conexinas do outro, formando um poro, onde existe a passagem de substâncias para a comunicação entre as células. E falando das especializações para aumentar a superfície da célula, a gente tem aqui, por exemplo, microvílulos e estereocílios, né? Os microvílulos são projeções em superfície da célula. Algumas células possuem microvílulos, né? Como, por exemplo, as células intestinais, né? Do intestino delgado, especificamente, dos túbulos contorcidos do rim, possuem essas microvilosidades que permitem uma absorção intestinal bem efetiva. Essa absorção intestinal ela é potencializada, ela é mais efetiva pela presença das microvilosidades. Então, as microvilosidades são superfície de absorção. Da mesma forma que os estereocílios. Aqui está o epitélio. Nessa região aqui, ó, nessas protuberâncias, temos os estereocílios e aqui temos os espermatozoides. O epidídimo, né, e o canal deferente são estruturas importantes do sistema reprodutor masculino, e o epidídimo é o lugar onde os espermatozoides serão amadurecidos. Como eu disse, são estruturas imóveis, constituídas por longos prolongamentos citoplasmáticos, que podem anastomosar-se, ou seja, se juntarem, se grudarem entre si. Tá? Eles aumentam a superfície da célula, permitindo movimentação de partículas. Ou seja, os estereocílios não têm movimento, mas também uma superfície de trocas. E aqui nós temos os cílios, que são outras estruturas, elas são estruturas móveis e alongadas, ou seja, né, tem movimento, vai contribuir aí com a homeostase do sistema respiratório, porque ela está presente na traqueia, células da traqueia e dos brônquios. Como tem movimento, partículas de sujeira, micropartículas, vírus e bactérias se aderem nesse muco e são empurrados pelos cílios em direção, né, à parte mais superior do sistema respiratório para ser expelido ou deglutido. Então, tem uma função importante na manutenção dessa homeostase do sistema respiratório. E aqui a gente entra na questão da lâmina basal e membrana basal, tá? Só para a gente dar uma relembradinha. Tecidos epiteliais estão assentados sobre membrana basal ou sobre uma lâmina basal. Tá? Então, logo embaixo da célula, ó, temos aqui a membrana basal nesse caso. Mas em alguns tecidos nós temos lâmina basal em vez de membrana. Qual é a diferença? Tá? A lâmina basal ela está entre o tecido epitelial e conjuntivo. Ela tem uma rede de fibrilas muito fina, compostas de colágeno tipo 4 e glicoproteínas. Aqui está a figura que demonstra isso, né? A célula epitelial está sempre assentada sobre uma lâmina basal, que é feita de glicoproteínas e colágeno. E essa célula epitelial, ela está ligada, né, à lâmina basal e a essas proteínas. Temos aqui fibrilas de ancoragem, né, de colágeno, e temos aqui fibras reticulares, que também estão ancoradas nessa lâmina basal, que por sua vez está ancorada na célula epitelial. A lâmina basal é muito fina, então ela é vista apenas no microscópio eletrônico. Já a membrana basal, ela é visível no microscópio óptico desde que ela seja corada, né? A gente cora a membrana basal com PAS, tornando, né, toda essa membraninha fina aqui, ó, em vermelho, toda essa estrutura fibrilar aqui em vermelho, essas fibrilas, tudo isso aqui é membrana basal. O que a membrana basal corresponde, né? O que ela é? Ela é uma estrutura laminar especializada, ela é feita de lâmina basal mais uma lâmina de fibro reticular, né, formando a membrana basal. Então, existe aqui colágeno tipo 4, laminina, fibronectina e proteoglicanas. Então, para a gente fechar aqui a ideia, né, a gente não precisa decorar as características da lâmina basal nem da membrana basal, só ter uma noção, né, de que são diferentes. A membrana basal, por exemplo,
ela é visível ao microscópio óptico devidamente corado, né? Como a gente viu aqui nessa figura, todas essas estruturas em vermelho mais escuro é a membrana basal, né? E aqui a lâmina basal ela é bem mais fina, por isso ela é visível apenas no microscópio eletrônico, mas todos os tecidos epiteliais possuem lâmina ou membrana basal. E agora vamos falar a respeito dos tecidos epiteliais de revestimento. A gente vai relembrar, né, aqui na minha fala, que a gente tem os tecidos epiteliais glandulares e os de revestimento, e a gente vai focar nos de revestimento. E aqui eu já coloco de cara uma pele, né, porque é o tecido epitelial de revestimento mais óbvio, mais intuitivo que a gente pode lembrar, mas aí eu cito para vocês tecido epitelial de revestimento de vasos sanguíneos, do tubo digestivo, do sistema respiratório, né, epitélios de revestimento dos órgãos internos como bexiga, sistema reprodutor, enfim, a gente tem tecidos epiteliais de revestimento em praticamente todos os órgãos que vocês possam imaginar. Como se dá a classificação desses epitélios de revestimento? Nós temos os epitélios de revestimento simples, estratificado e pseudoestratificado, levando em consideração o número de camadas. Quando a gente leva em consideração a característica morfológica das células mais superficiais, a gente também pode classificar em pavimentoso, cúbico, colunar e de transição. E quando a gente tem especializações na região apical, a gente também lembra, né, coloca na classificação, que existem epitélios ciliados, estereociliados e com microvilosidades, presença de células caliciformes e presença de queratina. E aqui eu coloquei uma observação, que a queratina só é observado em epitélios estratificados. Na prática, como fica? O critério na prática, né, que a gente vai utilizar para classificar os epitélios de revestimento é esse aqui. Então, a gente tem os epitélios simples, pavimentoso, simples, cúbico e simples cilíndrico. Temos o estratificado pavimentoso, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico e estratificado de transição, e o pseudoestratificado cilíndrico ciliado e o pseudoestratificado cilíndrico estereociliado. Vamos começar por esse aqui, né, que é o mais tranquilo da gente observar de forma bem clara. Vamos começar aqui pegando o epitélio simples, pavimentoso, cúbico e cilíndrico. Figuras para ficar mais fácil. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, um capilar, tá? Bem fininho, onde a gente vê o epitélio assentado sobre uma lâmina basal. As células são pavimentosas, a gente vê que ela é bem achatada, o núcleo é achatado. Então a gente classifica esse epitélio como simples pavimentoso. Aqui no vaso sanguíneo, ó, na figurinha, na foto, né, na realidade, a gente tem as hemácias, o vaso sanguíneo, e na superfície do vaso sanguíneo, não sei se vocês conseguem observar, mas o núcleo da célula em roxo é bem achatado. Então, é um epitélio simples pavimentoso. Isso aqui num túbulo renal, a gente tem um epitélio simples, uma única camada, cúbico. Como eu sei que ele é cúbico por causa do formato arredondado da célula. Quando o formato arredondado do núcleo, desculpa, tá? O núcleo, ele é bem arredondado, e aí a gente sabe que essa célula, com certeza, é cúbica. Então, aqui a gente tem um epitélio simples, cúbico. E aqui a gente tem um epitélio simples, cilíndrico. A célula é alongada, ela tem um núcleo comprido. Então, aqui a gente já sabe que é um epitélio simples, cilíndrico. Nesse caso aqui, quando a gente fala do intestino, é um epitélio simples, cilíndrico, com microvilosidades, tá? Quando a gente fala do estratificado, tá? Eu vou começar aqui pelo estratificado pavimentoso, queratinizado e não queratinizado. No esôfago, nós temos uma série de camadas, né? Várias células justapostas, ó. Como é que eu sei que são células justapostas? Porque eu tenho vários núcleos em roxo, um em cima do outro. Então, quando eu vejo essa estrutura, eu parto
parto, né, da premissa, da ideia de que são células empilhadas. A camada mais superficial é pavimentosa e a gente observa núcleos nas camadas superficiais. Essa presença de núcleos nas camadas mais superficiais denota que são células vivas, né, não queratinizadas. Então, aqui nós temos o epitélio estratificado, várias camadas, pavimentoso, por causa das células superficiais, não queratinizado. Ao contrário da pele, que tem uma série de células empilhadas, justapostas, então é estratificado. Pavimentoso, porque as células são pavimentosas na camada mais superficial, só que as células mais superficiais, as mais externas, não têm núcleo e são queratinizadas. Então, a pele é um exemplo de epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, tá? Queratinizado por quê? Porque a camada mais superficial é de células mortas, queratinizadas, sem núcleo aqui, ó. Tá? Não tem núcleo a camada mais superficial. E quando a gente fala do pseudoestratificado, né, a gente vai falar do cilíndrico ciliado e cilíndrico estereociliado. O epitélio pseudoestratificado, ele parece que tem várias camadas, mas na realidade todos os núcleos, todas as células estão na mesma altura, né, todas elas assentadas sobre a lâmina basal, células cilíndricas ciliadas. Então, esse aqui é um pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Exemplo, traqueia e brônquios. Já no epidídimo, a gente tem um epitélio pseudoestratificado, não dá para ver aqui, mas está assentado sobre uma lâmina basal também, né? Saiu cortado na figura, mas é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, estereociliado, tá? E por último, né, que eu acabei não mencionando, é o estratificado de transição. Ele é bastante diferente, né? Porque são várias camadas de células, tá? Nem todas elas têm contato obrigatoriamente com a lâmina basal, então é estratificado, mas o formato da célula superficial muda de acordo com o enchimento do órgão. Nesse caso aqui, eu estou falando da bexiga. Então, bexiga vazia, a célula parece mais cilíndrica e com a bexiga urinária preenchida com urina, essa célula tem o formato de abóboda. Então, tá aqui a nossa classificação para vocês lembrarem e estudarem, né? Porque todos os epitélios, eles se enquadram nessa classificação. Então, aqui eu cito mais alguns exemplos para vocês, tá? Para ficar bem claro com relação a como observar esses epitélios. Então, aqui a gente tem ó, o vaso sanguíneo das hemácias, olha os núcleos, né? Então, isso aqui é um epitélio simples, pavimentoso, tá? Não se confundam com essas células aqui, ó, que fazem parte de outro tecido, tá? O epitélio é esse aqui, ó, que está assentado sobre uma lâmina basal, tá? A lâmina basal ela não é observável aqui, ela é observável apenas em microscópio eletrônico, mas como essas estruturas já foram também estudadas no microscópio eletrônico, a gente sabe que é um epitélio simples pavimentoso. Outro exemplo aqui, ó, túbulos renais. Epitélio simples, cúbico, certo? Aqui a gente vê os núcleos das células bem arredondados, então a gente sabe que é um epitélio simples, cúbico. Intestino delgado, ó, epitélio simples, cilíndrico, certo? A gente tem aqui células caliciformes que produzem muco e microvilosidades aqui, ó, tá? Então, epitélio simples, colunar ou cilíndrico, né? Tem células caliciformes e microvilosidades. Traqueia, epitélio pseudoestratificado, aparece em várias alturas, mas está todo mundo assentado na lâmina basal, então é o pseudoestratificado, cilíndrico,
ciliado. Epidídimo, epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, células alongadas, com estereocílios, tá? Aqui no meio estão os espermatozoides. Esôfago, ó, epitélio estratificado, pavimentoso, olha, as células superficiais são pavimentosas, não queratinizados, porque as células superficiais possuem núcleo. Ao contrário da pele, ó. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Isso aqui tudo, todas essas camadas são feitas de células mortas queratinizadas. Então, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. E por último, ó, um epitélio de transição, estratificado, de transição, porque aqui a célula é mais alongada e aí quando a bexiga está preenchida, ó, as células têm o formato de abóboda, tá? Muda o formato da célula dependendo do estado de enchimento do órgão. E para a gente dar uma relembradinha aqui, ó, controle da secreção glandular. Todas as glândulas estão sob algum tipo de controle de estímulo ou de inibição da sua secreção. Então, nós temos aqui o controle da secreção glandular por meio do sistema nervoso, tá? E aqui a gente tem o sistema nervoso nessa figurinha, ó, que eu tirei do Tortora. Os nervos, né, eles vão inervar glândulas e assim vão estimular aí a produção do conteúdo dessas glândulas. Temos também o controle endócrino. Então, aqui nessa figura tem aqui a imagem, né, de algumas glândulas, como a hipófise, tireoide, pâncreas, tá? E revisando o que a gente viu aqui nessa aula hoje, temos tipos de epitélio, revestimento glandular, a gente viu as funções, características gerais e a classificação dos epitélios de revestimento, simples, estratificado e pseudoestratificado, e as suas classificações, né? Simples, cilíndrico, cúbico, pavimentoso, estratificado, pavimentoso, queratinizado e não queratinizado, estratificado de transição, e os pseudoestratificados cilíndricos, ciliado, né, e o estereociliado. Então, gente, bons estudos para vocês. Até mais.